Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre o adjetivo. Nós já vimos aí o substantivo, já vimos o artigo e hoje veremos o que é o adjetivo, tá? Nossa terceira classe de palavras aí. Pois bem, é muito importante que vocês gravem isso aqui, tá? Pra gente ver aí o que é o adjetivo. Então eu coloquei aqui para que vocês deem um stop e leiam bem isso aqui e reflitam sobre isso para que a gente saiba bem o que é um adjetivo. Então tá aqui, adjetivo é a palavra que caracteriza, tá, o nome, no caso o substantivo, né, atribuindo-lhe qualidade, defeito, estado ou modo de ser. Olha que interessante isso aqui, tá? O principal que vocês têm que saber é que o adjetivo é aquela palavrinha que vai caracterizar o nome, ou seja, caracterizar o substantivo. Tá? Mas além de caracterizar, ela vai aí atribuir, né, ou qualidade, ou defeito, ou estado, ou modo de ser, tá, ao substantivo, que é o nome propriamente dito. Então eu tenho aqui as orações. O pai da Joana é um homem bom. Né? O pai da Joana é um homem bom. Algumas classes de palavras aqui nós já somos capazes aí de reconhecer. Né? Então, eu tenho aqui qual palavrinha? Eu tenho um o. E aí nós temos aquela dúvida. O o pode ser pronome, pode ser artigo. Como é que eu sei quando ele é um artigo? Quando depois vier um substantivo. Então eu tenho pai aqui, que é um substantivo. Esse o aqui com certeza é um artigo. Né? Então eu tenho o pai da Joana é um homem bom. Olha aqui que legal. Eu tenho aqui um outro, né, que eu não sei se é artigo ou se é numeral, mas eu vou ver aqui pelo contexto que não está dando ideia aí de quantidade de ser. Né? É um homem bom, um homem qualquer, ele é um homem bom. Né? Então esse aqui, ele é aí um artigo indefinido. E depois eu tenho o quê? A palavrinha homem, porque ele é um artigo indefinido, aqui só pode ter, né, homem, que é um substantivo. Agora, depois deste substantivo, eu tenho aqui a palavrinha bom. Olha essa palavrinha aqui. O que está acontecendo? Essa palavrinha bom, ela está se referindo aí, claro, ao pai da Joana. Né? Mas a gente percebe aqui que eu tenho um substantivo e eu tenho depois ali o quê? A palavrinha que caracteriza o substantivo, ou seja, o adjetivo. Então, bom aqui, né? Bom é um adjetivo, tá? Porque ele está caracterizando aí homem, que é um substantivo. E também aqui, ó, pai, que é um substantivo, pai de Joana. Né? Ele é homem, ele é pai e ele é bom. Bom se refere aqui ao substantivo homem e ao substantivo pai. Então a gente percebe claramente aí que bom é um adjetivo, porque o adjetivo é a palavra que caracteriza o nome. E neste caso aqui, essa palavrinha bom está aí caracterizando homem. Né? E o pai da Joana está dando uma qualidade neste caso aqui. Aqui embaixo, né, na próxima oração, eu tenho aqui a cidade moderna tem seus perigos. Olha que legal aqui. Tá? Então nós temos ali de cara, a gente sabe que nós temos um a. Este a pode ser preposição, pode ser artigo e pode ser pronome. Como é que eu sei quando ele é aí um artigo? Quando depois vier um substantivo. Então de cara eu já vejo aqui a palavrinha cidade, que é um substantivo. Então eu já sei que este a aqui é um artigo. Né? Mas eu tenho aqui artigo, cidade, substantivo, e aqui eu tenho moderna. Moderna não é uma palavra que está aí caracterizando o nome substantivo? Né? Está caracterizando o substantivo. Então moderna aqui, com certeza, está caracterizando ali cidade, assim como aqui está caracterizando o homem. Né? Moderna aqui é um adjetivo. Tá aqui, ó, adjetivo também. Né? Então, moderna, caracterizando aqui o nome cidade, dizendo aí, né, que é uma cidade moderna, caracterizando essa palavrinha cidade. E aqui eu tenho, ela é uma pessoa doente, olha aí. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um artigo, artigo indefinido, e depois eu tenho aqui um substantivo, né? Tá aqui o substantivo, e depois eu tenho aqui uma palavrinha caracterizando esse substantivo. Então, doente aqui é um adjetivo, tá aqui, ó, pronto, se referindo ao nome pessoa. Né?
ela é uma pessoa doente, dizendo aí o que ela é, né? Caracterizando aí, né, atribuindo-lhe uma qualidade, um defeito, um estado, um modo de ser. Ou seja, nesse caso aqui, né, o modo de ser, ela é uma pessoa doente, né? Um modo de ser. Agora, aqui embaixo eu tenho Paulo é um rapaz honesto. Olha aqui, eu tenho aqui um artigo também, né, indefinido. Por que eu sei que é artigo? Porque depois vem um substantivo, tá aqui o substantivo. Agora, essa palavrinha honesto está se referindo a rapaz. Então, essa palavrinha aqui, honesto, só pode ser um adjetivo. Ela não está só se referindo a isso aqui, ela está caracterizando o rapaz. Ele era um rapaz honesto. Então, honesto é aqui uma característica, uma qualidade deste rapaz, que é um substantivo. Honesto aqui é um adjetivo, né? Então, vamos ver aqui. Ele é tolo. Eu tenho aqui ele, né, que é um pronome, a gente não viu, mas a gente vai ver. Este ele aqui, o que é um pronome? Pronome que pode ficar no lugar do nome, que pode substituir o nome. O pronome substitui o nome, substitui o substantivo. Então, nem sempre aí, né, o adjetivo, ele vai estar aí se referindo, digamos, diretamente ao substantivo. Ele pode estar se referindo também a um pronome. Neste caso aqui, pronome substantivo, que a gente vai ver bem o que é isso aí depois. Esse tolo aqui se refere àquele pronome ali, né? Ele está se referindo àquele pronome ele, né? Que é um nome, não é um substantivo exatamente, mas é um pronome substantivo. Então, tolo, né, está caracterizando ele. Tá? Tolo aqui, na verdade, está atribuindo o quê? Um defeito, né? Ele é tolo, também um modo de ser, um estado, digamos assim. Então, tolo aqui, pessoal, tolo é um adjetivo. Essa palavrinha tolo é um adjetivo, tá? Então, não esqueçam disso. O adjetivo é aquela palavrinha que vai caracterizar o nome, caracterizar o substantivo, atribuindo-lhe aí, né, uma qualidade, um defeito, um estado ou um modo de ser. Nós já aprendemos o que é um substantivo, o que é um artigo, e agora estamos vendo aí o que é o adjetivo, que é aquela palavrinha que caracteriza o substantivo. Tá ok? Vamos ver mais algumas coisas a respeito do adjetivo. A observação sobre o adjetivo, pessoal, é a seguinte. Nós já vamos começar a assimilar essa informação, tá? Pois bem, o que determina a classe gramatical de uma palavra é a maneira como ela aparece no texto, tá? Não adianta gravar aí a classe gramatical da palavra e já dizer que ela pertence a essa ou aquela classe gramatical. Nós já vimos aí que os artigos, né, o, a, um e uma, podem ser aí pronomes, preposições, podem ser numeral, né? Então não adianta gravar a palavra e logo de cara dizer que ela pertence àquela classe gramatical. O que vai determinar aí a classe gramatical de uma palavra é a maneira como ela está colocada na oração. Então nós temos aqui no quadro quatro orações aqui, tá? O que vocês têm que entender aqui? Nós temos aqui nessa primeira aqui, o doente foi internado. O doente foi internado. Observem que eu tenho aqui um o, que vocês já sabem que pode ser aí o artigo ou o pronome. Mas o que eu tenho depois? Eu tenho aqui a palavra doente. Doente é um adjetivo, né? É a característica, o modo de ser de alguém, né? De uma pessoa. Então eu posso dizer que é um adjetivo. Mas o que eu tenho aqui antes dele? Eu tenho um artigo. Eu não tenho um artigo aqui. É um artigo, não é pronome, não está retomando nada, não tem nada antes, né? A oração começa ali. Então esse o é um artigo que está aqui substantivando a palavrinha doente, que é um adjetivo, mas aqui se tornou um substantivo porque o artigo está ali. Esse artigo está substantivando a palavrinha doente, que é um adjetivo, mas se tornou um substantivo. É a chamada a derivação imprópria, né? A troca de classe gramatical de uma palavra. Agora, aqui embaixo eu tenho Paula é uma pessoa doente. Aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um substantivo, e agora sim, doente se refere a o substantivo pessoa. Então, doente, neste caso aqui, é um adjetivo.
tá? Mas aqui ele é um substantivo porque ele está precedido ali do artigo, né? Foi substantivado. O gaúcho adora churrasco, né? E é verdade, é uma informação aqui. O gaúcho adora churrasco. O que que eu tenho aqui? O "o", que pode ser artigo ou pronome, né? Tá retomando alguma coisa? Não é pronome. Então só pode ser artigo. Ele só tem essas duas possibilidades. Então ele é um artigo. Agora eu tenho aqui a palavrinha gaúcho. O gaúcho, o nome que se dá, né, para a pessoa que mora aqui no sul, né, no extremo sul do Brasil, né, que mora no Rio Grande do Sul. Então eu tenho aqui gaúcho como sendo o quê? Um substantivo, né? O "o" ali, precedido de artigo. O gaúcho adora churrasco, né? Agora aqui embaixo eu já tenho o churrasco gaúcho é o melhor, e é mesmo, tá? Então eu tenho aqui o quê? Churrasco, né? Aqui eu tenho o artigo, aqui eu tenho o substantivo churrasco, e aqui agora eu tenho gaúcho caracterizando a palavra churrasco. É o churrasco gaúcho. Então gaúcho aqui, pessoal, com certeza vai ser um adjetivo, tá? Prestaram bem atenção aí em como funciona isso? Ora a palavra pode ser substantivo ou adjetivo. Vai depender de como ela está colocada na oração, tá? Então aqui neste caso ele é um substantivo, doente é um substantivo, aqui doente é um adjetivo, aqui gaúcho é um substantivo e aqui gaúcho é um adjetivo. Tentem ler, percebam aí, né, a questão de como ela está colocada no texto para que vocês possam assimilar bem esse conteúdo e depois não se prejudicarem aí na hora de identificar a que classe gramatical pertence uma palavra, tá ok? É isso aí.